Vamos agora então à segunda parte, né, do KPS em relação à oceanografia. Nós tínhamos visto no anterior como é que era a distribuição dos valores, né, do KPS em relação ao oceano, e agora a gente vai ver como que isso implica, né, dentro da oceanografia. Então nós tínhamos visto que o valor do KPS ele vai aumentando à medida que aumenta a profundidade. Isso significa que vai dificultando a sua preservação. E então aqui na camada superficial eu vou encontrar uma concentração maior de carbonato de cálcio. Lembrando que esse carbonato de cálcio, ele foi aquele carbonato que foi sintetizado pelos organismos, seriam as carapaças dos micro-organismos, né, fitoplantônicos e zooplantônicos, e essa carapaça, então, depois que o organismo morre, o tecido vivo, né, depois que o organismo morre, a parte biológica vai sendo decomposta pelas bactérias, e a carapaça vai sendo sedimentada. À medida que ela vai sedimentando, vou encontrar aqui uma região de saturação e depois encontramos a lisoclina. A lisoclina que era aquela profundidade de equilíbrio entre a concentração teórica e a concentração realmente encontrada na amostra, e abaixo da lisoclina aparece então o que nós chamamos de camada de compensação dos carbonatos. Essa camada de compensação dos carbonatos, ela reflete, na verdade, o que é observado na camada sedimentar. Então, significa que até a camada de compensação dos carbonatos, eu vou encontrar um depósito de carbonato de cálcio na camada sedimentar e abaixo dela, não. Então, aqui nós temos agora dois conceitos, né? A da lisoclina, que determina que a concentração de carbonato na amostra acaba sendo equivalente à camada de compensação, a concentração determinada teoricamente, que seria essa lisoclina. Todas as profundidades acima da lisoclina, se eu observar na camada sedimentar, eu vou encontrar provavelmente depósito de carbonato de cálcio, provavelmente porque isso vai depender da produção de carbonato de cálcio na camada superior. Obviamente, se não tiver organismos que sintetizam essa carapaça, não vou encontrar, né, depósito de carbonato de cálcio. E o outro conceito que seria então a camada de compensação dos carbonatos. Esta camada de compensação dos carbonatos, ela representa que nesta camada sedimentar eu vou encontrar até esta profundidade até 20% da composição sedimentar formada por carbonato de cálcio. E abaixo disso, então, acaba desaparecendo constantemente, né, rapidamente, essa concentração de carbonato, já que essa camada já está bem abaixo da lisoclina. Como é que isso funciona, então, ao longo do oceano? Bom, lembrando que essa carapaça, né, as rochas carbonáticas hoje, os depósitos carbonáceos, elas são observadas resultado das carapaças sintetizadas pelos organismos planctônicos, e estes organismos planctônicos, elas podem sintetizar dois tipos de carapaças, ou seja, na forma de carbonato de cálcio, que é controlado pelo KPS, porque é uma reação de precipitação, e também carapaças à base de sílica, né, que são as carapaças silicatadas. Estas carapaças silicatadas, elas não são reações de precipitação e, portanto, elas independem das variações que nós observamos ao longo da profundidade, como pH, temperatura e concentração, como é o caso do carbonato. Então, assim que ela é produzida, ela vai se manter preservada desta forma, mesmo a altas profundidades. Então, o que a gente observa na camada sedimentar? Na camada sedimentar, na camada superficial, eu vou encontrar um depósito de carbonato de cálcio muito elevado, porque a produção dos organismos, né, que sintetizam carbonato é maior do que a produção do que os organismos que sintetizam carapaças silicatadas. Então, nessa região, eu vou encontrar uma quantidade maior de carbonato, considerando que em torno de 3.000 metros de profundidade seria a lisoclina. A partir desta profundidade, eu já começo a observar uma diminuição na proporção de carbonato na camada sedimentar, até chegar, então, na camada de compensação dos carbonatos, onde eu não tenho mais eu tenho a solubilização total do carbonato de cálcio. A partir desta camada, o que nós observamos? Nós observamos muito mais a presença de carapaças silicatadas, né, sedimentos enriquecidos com carapaças silicatadas do que carbonatados. Não que não existisse organismos silicatados a esta profundidade, né, profundidades mais rasas. Mas como aqui eu tenho uma quantidade maior de organismos silicatados, o oceano como um todo eu vou encontrar uma quantidade maior, e aqui eu tenho a preservação destes carbonatos,
os organismos silicatados, então, é como se ele estivesse diluído, né, nessa camada carbonática, e elas não ficam tão evidentes. Começam a ficar mais evidentes, então, a esta outra profundidade, né, abaixo da camada de compensação dos carbonatos. Bom, quando começamos a falar, então, destes organismos, né, a gente precisa entender também que hoje, né, o KPS, essas características de temperatura, pressão, pH, etc., eles controlam a solubilização das rochas carbonáticas, o quanto dessas rochas elas podem passar para a tua forma solubilizada, e elas controlam também a solubilização dos carbonatos sintetizados pelos organismos. Então, o KPS ele passa a ser importante para tentar definir a taxa de solubilização que vai acontecer deste precipitado carbonato de cálcio. Mas quando nós falamos de carapaça sintetizada por organismos, existe agora uma diferença entre o carbonato de cálcio que é sintetizado biologicamente e o carbonato de cálcio que é sintetizado geologicamente. Ambos são formados pela precipitação de carbonato de cálcio. Ambos apresentam a mesma composição química, que vai ser formada por carbonato de cálcio. Mas, sintetizado biologicamente, que nós chamamos de aragonita, ele tem uma estrutura mineralógica mais simples, mais complexa, né, que é a ortorrômbica, mas ela é muito mais delgada, muito mais fácil de ser solubilizada, e a calcita, que é precipitada geologicamente, que ela tem uma estrutura cristalina trigonal, que é muito mais robusta, muito mais resistente às características, então, de solubilização. Como a estrutura cristalínica, as estruturas cristalinas, elas são diferentes, os valores de KPS também começam a ser diferentes para cada estrutura cristalina. Desta forma, a aragonita ela vai apresentar um valor de KPS menor do que o valor de KPS determinado pela calcita, porque aqui acaba sendo muito mais fácil a tua solubilização do que a solubilização, então, observada para a calcita. Um exemplo aqui, a distribuição que é observado, né, o grau de saturação e aquele índice de saturação que foi observado, que era a comparação, índice de solubilidade, que era a comparação entre o valor teórico e o valor determinado pelo KPS, né, para a calcita e para a aragonita. Então aqui a gente vê uma distribuição vertical de carbonato nos dois oceanos, no Oceano Pacífico e no Oceano Atlântico. Nós já vimos a diferença entre a distribuição destes parâmetros nos dois oceanos. Sabemos que o Oceano Pacífico é um oceano mais antigo e, portanto, eles vão apresentar uma concentração maior de CO2. Por ser maior, CO2 vai apresentar um pH menor e, por ser mais acidificado, então, a concentração de carbonato vai ser menor do que a concentração de carbonato que é observado no Oceano Atlântico. Então, nos dois ambientes. Esta distribuição, esses pontilhadinhos que são observados aqui, são amostras que foram coletadas no mesmo local, latitude e longitude, né? No mesmo ponto, foi feito um perfil da superfície até o fundo em termos de concentração de carbonato. E aqui a gente vai observar, então, aquele índice de solubilidade. Só lembrando, o índice de solubilidade aqui, no ponto 1, representava o equilíbrio entre o valor teórico e o valor da amostra. Acima destes valores apresentam pontos supersaturados e abaixo dele, então, subsaturado, onde começa a ter a solubilização. Para o caso da calcita, a gente observa, por exemplo, o reflexo dele no perfil do Oceano Pacífico, ela deve estar em torno de 1.000 metros de profundidade, né? Que a partir dessa profundidade, para o lado abaixo dessa profundidade, começa a ter a solubilização e acima dela, então, começa a ter a precipitação. Então, a lisoclina estaria mais ou menos a esta profundidade. Para a aragonita, que é o mesmo carbonato de cálcio, mas ele é sintetizado biologicamente, a gente observa que este perfil aqui, o ponto 1 de equilíbrio, ela está um pouco acima dos 1.000 metros de profundidade. A gente pode supor aqui que esteja em torno de 500, 400 metros, mais ou menos. Isso define que, a partir dessa profundidade, o carbonato de cálcio que foi sintetizado pelos organismos, que está na forma de aragonita, a partir dessa profundidade, 400 metros de profundidade, ela já começa, então, a sua solubilização. Ou seja, ela é muito mais sensível às propriedades da coluna d'água, aos fatores que interferem no KPS, como temperatura, acidez, pressão, né, do que
essas variáveis na calcita. Lembra, a gente está comentando do mesmo ponto, do mesmo local, então elas apresentam as mesmas propriedades de temperatura, pressão, concentração e pH, né? Mas os valores, então, de índice de solubilidade para calcita acabam sendo diferentes para aragonita. É importante a gente determinar essa diferença, porque quando a gente quer trabalhar com a parte de acidificação dos oceanos e a influência disso sobre os recifes de corais, nós vamos estar trabalhando basicamente com carbonato de cálcio na forma de aragonita. E como é que varia, então, a camada de compensação dos carbonatos ao longo dos oceanos? A variação, então, ao longo das latitudes, ela vai apresentar um perfil mais ou menos com este formato, né, com os menores valores em altas latitudes, nas regiões polares, né, e na região equatorial ela vai apresentar os maiores valores. Por que acontece isso? Principalmente com relação às propriedades da coluna d'água, né? Aqui eu tenho águas mais quentes, então é muito mais fácil de estar solubilizando, e aqui eu vou ter basicamente temperaturas muito baixas, né, nas regiões polares, e temperaturas baixas favorecem então a solubilização do carbonato de cálcio. Além disso, eu tenho auxiliado pelo degelo, né, das calotas, eu tenho uma salinidade mais baixa também. Então, salinidade e temperatura são mais baixas, a salinidade interfere na concentração direta de cálcio e de carbonato, que seria a concentração dos elementos que definem esse KPS. Nas regiões polares, a camada de compensação dos carbonatos para calcita, ela chega só a 150 a 200 metros, e para aragonita menos do que 100 metros. Então a gente viu da outra vez aquela distribuição dos recifes de corais, e dificilmente a gente encontrava recifes de corais, então, em altas latitudes, né? Basicamente por conta deste perfil e desta distribuição. E uma outra característica também, que esse índice de saturação, ômega, ele para calcita é bem maior do que para aragonita, né? Nós já tínhamos visto, a aragonita ele é muito mais sensível, então é muito mais fácil, né, de ser solubilizado, tá? E por último, como é que seria então a distribuição da camada de compensação ao longo dos oceanos? Então elas variam latitudinalmente, né? Nas regiões equatoriais eu tenho um valor bem mais alto, então de novo, né? Aqui eu estou representando o índice de solubilidade. Esse índice de solubilidade representa que valores acima de 1 elas estão na forma precipitada, supersaturado, e abaixo então elas estão solubilizando. Então aqui eu vou encontrar nestas regiões mais polares, né, uma concentração, um índice de saturação bem menor, né? E aqui nas regiões equatoriais, um índice de saturação, então, bem mais elevado por causa da temperatura ser bastante elevada, né, das concentrações serem mais elevadas, então aumenta esse índice de solubilidade. Tá? Bom, sintetizando tudo aquilo que nós trabalhamos, então, nesses dois vídeos, é importante, né, frisar a variação do KPS ao longo dos oceanos. Nós tínhamos visto anteriormente os fatores que interferem no KPS, agora nós vimos como o KPS varia ao longo do oceano, ela tende a ir aumentando à medida que vai dificultando, então, esses processos de solubilização. Isso repercute, então, no índice de solubilidade, que vai determinar a concentração de cálcio e carbonato, o produto da concentração de cálcio e carbonato presente na amostra, comparado, então, aos valores teóricos determinados pelo KPS. Quando esse índice de solubilidade for igual a 1, ele está em equilíbrio, seria a lisoclina. Quando ele está supersaturado, ou seja, as concentrações da amostra, né, passam a ser maiores do que o KPS, ele vai estar supersaturado, e do contrário, então, ele vai estar subsaturado. Um outro item que foi discutido aqui foi a lisoclina e a camada de compensação dos carbonatos. A lisoclina ela está relacionada com este índice de solubilidade. Quando esse índice de solubilidade vai ser igual a 1, as concentrações são equivalentes. Isso representa uma profundidade teórica na coluna d'água, definida por estes valores. Lembrando que a lisoclina ela também pode oscilar sazonalmente, né, verão, inverno, etc., e a camada de compensação dos carbonatos, que é aquela camada sedimentar abaixo da lisoclina, onde eu tenho em torno de 20% composto, então, por carbonato de cálcio. E, por último, a diferença entre calcita e aragonita. Ambos carbonato de cálcio na sua composição, calcita precipitado geologicamente e aragonita precipitado, então, por processos biológicos e, portanto, muito mais fácil, né, de ser decomposto. Tá? Então, aqui a gente tem a síntese de todos os processos envolvendo KPS e os oceanos.